A reforma tributária enfrenta um dilema. Retomar a proposta de 2008 ou começar tudo de novo? Alguns especialistas defendem a adoção de medidas simples, que racionalizem a cobrança de impostos sem mudanças na Constituição. De outro lado, um estudo da GV, da Fundação Getúlio Vargas, deu aval à proposta de 2008, que, segundo a avaliação, provocaria um aumento médio de 1,2% percentual na taxa de crescimento do PIB por ano, por quase uma década. Para esclarecer esse imbróglio entre as duas visões, eu recebo aqui o deputado Luciano Moreira, do PMDB do Maranhão. Deputado, é porque toda vez que começa uma legislatura, aliás, são 8 ou 9 propostas de reforma tributária que eu andei olhando esses dias. Falei, nossa, é bastante mesmo. E nós chegamos em 2008 nessa proposta que você tramitou aqui na Câmara. E tem gente que fala, vamos lá, vamos retomar naquele ponto. Tem gente que fala, não, vamos simplificar um pouco, vamos ser mais modestos e fazer uma proposta de reforma tributária mais simples, simplificar o sistema de impostos. Só com isso já a gente daria um passo à frente. Como é que o senhor fica nessa... Eu acho que nós não podemos desperdiçar todo esse conteúdo acumulado até o projeto de 2008. Eu acho que ele tem uma boa bagagem, tem bons estudos, né? Algumas questões têm que ser consideradas. Mas não adianta você, a partir dessa legislatura que teve uma renovação expressiva, nós tivemos mais de 40%, né, na Câmara Federal, então as pessoas estão ansiosas para abrir uma nova discussão sobre a questão da reforma tributária. E todos que vieram, os novatos principalmente, vêm de uma campanha política toda lastreada na problemática dos municípios, o empobrecimento dos municípios nos últimos 20 anos. E por mais que você queira desconectar a questão da reforma tributária, a problemática do desenvolvimento local dos municípios, não tem como fazer isso. Os municípios, ao longo desses últimos 20 anos, receberam uma carga de responsabilidade muito grande. Recursos carimbados, tanto para a saúde como para a educação, é obrigado a gastar 15% das suas receitas com a saúde, é obrigado a gastar um percentual com a educação. Esses encargos todos que o município recebeu não teve a compatibilização das transferências devidas da União para estas responsabilidades. Então, naturalmente, hoje o problema dos municípios relacionado com o empobrecimento é que ele não tem condição de fazer um investimento. Vivem de pires na mão, batendo na porta dos ministérios, dos deputados, atrás de emendas parlamentares. É o que se diz, quer dizer, o município ficou com o ônus, né? E o bônus ficou com o governo federal, que arrecada mais. É verdade. Naturalmente, o crescimento da arrecadação do governo federal teve um aumento expressivo, mas não sob forma de impostos. Daí não ter tido o compartilhamento que favorecesse o fundo de participação dos municípios e o fundo de participação dos estados. Deputado, como pensar em reforma tributária, numa reforma tributária que consagre uma parte dela a restabelecer a viabilidade financeira dos municípios? Olha, qual que seria a ideia básica nessa aí? Aí vamos levar um ponto positivo do projeto que chegou até 2008 e não evoluiu. A criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, como uma forma de compensar principalmente a região norte e a região nordeste, que é uma região extremamente importadora. Nós poderíamos citar centenas de exemplos, né, de compras que são feitas na origem, e a questão da compensação, do destino e da origem. Isso sempre foi um fator restritivo para se avançar na questão da reforma tributária, né? O Sudoeste, o Sul, que produz, que exporta para a região Norte, Nordeste, sempre se recusa a discutir essas questões da compensação. E agora, com a própria facilitação, a capacidade de compra, a capacidade do mercado das compras via internet, aí que aumentou o prejuízo dos estados do Norte e do Nordeste. O estado que eu represento, por exemplo, o estado do Maranhão, em 2010, ele teve um prejuízo, deixou de arrecadar mais de 30 milhões com as compras feitas via internet. Só com as compras da internet? Só via internet, quer dizer, de ICMS. Ou seja, as compras que são facilitadas via todas essas empresas.com, né? O imposto fica na origem, na produção do bem, não chega no Estado. É a mesma coisa, desculpe interromper, mas o senhor falou em Fundo de Desenvolvimento Regional. É o fundo de compensação proposto, de compensação. Esse fundo, claro que se ele for bem gerenciado, se a discussão dele tiver realmente a consistência que possa estabelecer uma credibilidade por parte dos governantes,
muito bem, porque ele teria uma compensação. Né? Mas a exemplo, por exemplo, da Lei Candir, que privilegiou, tentou resgatar a perda dos estados exportadores, né? Isso não acontece. Se você analisar todos os estados, o estado da região, como por exemplo o estado do Maranhão, o estado do Pará, que são estados que importam produtos sem valor agregado, eles nunca receberam a parte correspondente compensatória pela Lei Candir, estabelecida pela Lei Candir. Então, como ficaria esse fundo previsto na reforma tributária em um contexto em que já há uma desconfiança nesse processo? Você está falando, quer dizer, você acha que tem algum problema, não digo de credibilidade, mas uma certa desconfiançazinha, digamos assim, em relação a certas propostas? Porque, como você falou, citou a caso da Lei Candir, né? Que houve perdas, provocou perdas para muitos estados brasileiros. E essas perdas seriam compensadas. Essa compensação nunca existiu. Ou ela existiu de maneira insuficiente. É insuficiente. Então, agora, no caso agora que o senhor fala desse fundo, né, também será que existe essa desconfiança? Existe. Existe a desconfiança. Eu acho que o Nordeste, principalmente o Norte e o Nordeste, eles precisam ter uma aliança mais consistente no sentido de se resgatar esse processo de perda que, ao longo desses últimos 20 anos, vem comprometendo, né, seja realmente considerado na discussão da reforma tributária. Eu acho que nós devemos convergir para uma reforma que possa desburocratizar o processo de cobrança dos impostos. Eu acho uma boa ideia a questão da transparência do processo de cobrança. Você tem, por exemplo, na energia, na conta de energia, que você paga 25% de ICMS, e na realidade corresponde a mais de 25%, porque o imposto, quando ele é calculado no final da conta, ele já tem uma espécie de uma bitributação por outros componentes da despesa que consta na conta de energia. Mas o cidadão, ele não tem essa visão, esse conhecimento. Então, a questão da transparência da reforma tributária, eu acho que é fundamental. Eu acho que é um aspecto que a gente deverá considerar. O senhor está na comissão Finanças e Tributação. Finanças e Tributação. Naturalmente, a expectativa de que a reforma passe na Comissão de Finanças e Tributação, se ela for proposta com algumas modificações através de projetos de lei. Porque se ela for por emenda constitucional, que é a tendência natural, terá que ser criada uma comissão mista, comissão especial, para discutir a questão da reforma tributária. Sua percepção diz o quê sobre isso? Que as coisas vão se caminhar? É muito difícil esse ano nós termos aprovação. Eu acredito que a reforma política, eu acho que ela tem mais possibilidades. Ela tem, até porque no próximo ano nós vamos ter já eleições municipais. Se não for esse ano, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Então eu acredito que a reforma política aliás, já ganhou corpo, iniciando-se no Senado com prazo definido e na Câmara com essa questão de rever todas as iniciativas de projetos de lei para poder construir uma nova proposta de reforma política. Então, pelo que eu deduzo do que o senhor me fala, o senhor acha, pela sua percepção, ainda tem muita saliva, muita conversa, muita discussão. Porque a questão dos municípios, para mim, é um ponto central. Eu acho que a questão do empobrecimento dos municípios, a questão da dificuldade com que vivem os municípios, a não ser aqueles municípios que têm o privilégio de terem royalties ou outras formas, ou municípios extremamente produtores que têm uma arrecadação consistente de ISS, de imposto territorial, algo que possa... Mas eles são minoria, no conjunto. São minoria, no conjunto. Dos mais de 5, principalmente na nossa região, os municípios vivem uma dificuldade muito grande. Doutor Luciano Moreira, nosso tempo esgotou. Agradeço a sua vinda aqui. Reforma tributária é um tema que não se esgota. Então nós voltaremos a falar sobre isso. Com certeza. Eu agradeço também. Muito obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente aqui até agora.